Olá, amigos e amigas de Carta Capital. Meu nome é Sebastião Moura, sou repórter de carta e hoje divido aqui a bancada com a minha colega Ana Luísa Sanfilippo. Seja bem-vinda, Ana. Oi, pessoal, muito obrigada por estar aqui nos assistindo. E a gente vai receber aqui no canal de Carta Capital, para mais uma entrevista, o Lucas Pedretti. Lucas é historiador, doutor em Sociologia pela UERJ e integrante da coalizão Brasil por Justiça, Memória, Verdade e Reparação. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado pelo seu tempo por estar aqui com a gente. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Lucas. Estou muito alegre de estar conversando com vocês aqui. E a nossa conversa com o Lucas hoje vai ser justamente sobre esses temas que ele pesquisa, memória e ditadura militar. Esse tema e as discussões em torno dele têm estado bastante em alta no debate público brasileiro nas últimas semanas e nos últimos meses, muito por causa da repercussão do novo filme do Walter Salles, Ainda Estou Aqui. O filme conta a história real do desaparecimento do deputado federal Rubens Paiva, interpretado pelo Selton Mello, que foi assassinado pelo regime. O longa é contado primariamente pela perspectiva da Eunice Paiva, que é a esposa do parlamentar, e é interpretada pela Fernanda Torres. Além de ter feito números impressionantes na bilheteria doméstica, o filme também atraiu bastante reconhecimento e atenção internacional. Ele inclusive está na disputa pelo Oscar, disputando nas categorias de melhor filme internacional e melhor atriz. Apesar de ter recebido muitos elogios por colocar em discussão a memória de um período muito importante da história do Brasil, especialmente no momento político em que vivemos hoje, o filme também recebeu algumas críticas por ser mais um longa que trata da história da ditadura militar a partir da perspectiva da classe média. A primeira pergunta que eu vou te fazer hoje, Lucas, é justamente sobre essa questão. Eu acho que tem um perigo quando a gente faz esse debate, que é um debate importante, de entender a ditadura militar como algo que não afetou só a classe média, não afetou só os estudantes, não afetou só quem estava organizado politicamente, mas afetou também a população indígena, a população campesina, a população negra. Tem um risco aí que é de tratar essas vítimas consagradas, vítimas que já tiveram algum espaço de reconhecimento institucional e cultural, como é o caso do Rubens Paiva, como se o sofrimento delas fosse pouco. Como que você equilibra isso no seu trabalho de tentar recuperar uma memória que não é tão reconhecida, enquanto ainda respeitando essa memória que já tem um certo reconhecimento? Maravilha, é uma excelente pergunta que eu acho que, para mim, é uma angústia fundamental, né? Uma angústia acadêmica e política que me acompanha. Há mais de 10 anos eu tenho me dedicado tanto a uma pesquisa, né, acadêmica, primeiro historiográfica, depois sociológica, sobre, digamos assim, formas, manifestações da violência do Estado ditatorial que atingiram sujeitos até então muito pouco presentes na historiografia, né? Basicamente, no meu caso, me dediquei a investigar os impactos da repressão contra a população negra no Rio de Janeiro, mas numa pesquisa que está em diálogo com uma grande transformação historiográfica que aconteceu nos últimos 10 anos, que é o aumento significativo de produções que vão tratar desse tema, mas também da questão indígena, da questão da violência contra as mulheres, da violência contra a população LGBTQIAPN+. E tem me dedicado também a pensar como fazer, digamos assim, uma tradução política e pública desse debate acadêmico, né? Seja na forma de materiais audiovisuais, então, enfim, produzi uma série chamada Incontáveis, que trata exatamente dessas temáticas, junto à Comissão da Verdade da UFRJ. Enfim, a gente tem na militância da coalizão Brasil por Memória, Verdade, Justiça e Reparação essa preocupação de ampliar, digamos assim, a imagem que a gente tem das vítimas da ditadura como uma das nossas preocupações fundamentais. Para dar um exemplo do que isso significa, nós ajudamos a construir, no ano passado, o pedido de anistia coletiva da Federação de Favelas do Rio de Janeiro. Então, a partir aí de uma coordenação de esforços da coalizão, da FAFERJ, que é a Federação, e da Defensoria Pública da União, a gente conseguiu que a Comissão de Anistia reconhecesse que durante a ditadura militar o Estado brasileiro perseguiu não só a Federação de Favelas do Rio de Janeiro, mas o conjunto da população negra e favelada naquele período. Então, esses esforços acadêmicos e políticos, eles fazem parte do que eu diria que de um esforço coletivo que ganhou muita força desde a Comissão Nacional da Verdade para cá, né? A Comissão Nacional da Verdade funcionou ali entre 2012 e 2014 e foi um momento em que esses debates cresceram. Tanto é que a Comissão Nacional da Verdade vai dar conta parcialmente de alguns desses temas, né? Então ela traz, por exemplo, um capítulo sobre a questão indígena, um capítulo sobre a questão da violência no campo. Ela
mantém um silêncio absoluto sobre outros desses temas. Então ela traz, por exemplo, ela não traz nenhuma informação, nenhum olhar, por exemplo, racial sobre a violência da ditadura, mas o fato é que foi durante os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade que essa discussão sobre a necessidade de ampliar o olhar que a gente tem sobre as vítimas da ditadura ganhou bastante força. Uma das questões fundamentais desse debate é exatamente essa angústia que você coloca na pergunta, ou seja, como fazer isso sem jogar o bebê fora com a água do banho, né? É uma expressão bastante, acho que evidente do que eu quero dizer, porque no nosso caso, a gente tem que pensar que, ao contrário do que aconteceu em países como, por exemplo, a Argentina e a Alemanha, né, a gente jamais viu no Brasil a constituição de uma memória hegemônica de crítica à ditadura militar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Histórias como a do Rubens Paiva, histórias como a de vários outros perseguidos políticos, militantes de esquerda, que ganharam, digamos assim, alguma consagração pública, que foram objeto de filmes, que foram objeto de documentários e que foram reconhecidas pelo Estado, né, como vítimas da ditadura por meio das suas comissões, Comissão de Mortos Desaparecidos de 95, a Comissão de Anistia de 2002 e a Comissão Nacional da Verdade. Essas histórias, embora elas tenham ganho algum tipo de consagração e se tornado emblemáticas, elas jamais foram efetivamente parte do que a gente pode dizer de uma memória hegemônica de crítica à ditadura militar, porque aqui sempre houve um espaço e uma naturalização para as memórias dos torturadores, para as narrativas dos torturadores e para as visões que, se não eram uma apologia à violência da ditadura, pelo menos relativizavam, né, uma perspectiva mais baseada na ideia do esquecimento, da reconciliação, né, que são noções que estão muito no centro da própria Anistia de 79. Então, no Brasil, a gente nunca pôde construir, de fato, uma memória coletiva dominante no conjunto da sociedade de crítica à ditadura. Então, a gente pode pensar, talvez, que há, digamos assim, camadas de esquecimento, né? Camadas de esquecimento. Porque algumas vítimas da ditadura conseguiram lograr algum tipo de reconhecimento público e estatal, inclusive ser objeto das políticas de reparação. Mas um conjunto muito amplo de outros setores não conseguiu nem isso, né? Então, nesse sentido, eu acho que as críticas ao filme elas partem de uma premissa correta. É fato que grande parte da produção acadêmica, cultural, até política sobre a ditadura militar no Brasil, ela segue restrita, ela segue ancorada numa visão bastante limitada do ponto de vista de raça, do ponto de vista de classe, do ponto de vista de gênero, do ponto de vista de orientação sexual sobre quem foram as vítimas da violência da ditadura. Agora, essa crítica, eu acho que ela poderia, digamos assim, descambar para dois lados, digamos assim, dois caminhos que eu julgo que são equivocados. O primeiro seria esse, de jogar fora o bebê com a água do banho. Então, falar o seguinte, olha, como a memória que a gente tem sobre a ditadura é limitada, então não cabe mais um filme sobre o Rubens Paiva, por exemplo. Então, é isso que você falou. Então, a gente vai diminuir o sofrimento de uma família como a família Paiva, porque era um homem branco, rico, enfim, era um homem branco, rico, ninguém tem nenhuma dúvida quanto a isso, mas o impacto que a violência do Estado, que o terrorismo do Estado produz sobre aquela família, ele é um impacto brutal do ponto de vista humano, do ponto de vista político, né? E que não pode ser desprezado. O segundo ponto a gente tampouco pode, digamos assim, acreditar nessa imagem que se consolidou, mais ou menos. O que eu quero dizer com isso? Ora, já que grande parte do que se produz sobre a ditadura retrata a experiência de homens brancos de classe média, né, naquele período, então a gente acabar acreditando que a gente pode reduzir o que foi a ditadura militar a essas histórias, né? É um pouco comprar essa narrativa que se consagrou parcialmente, né? Então, descambar para uma ideia como, por exemplo, a de que ditadura é um problema da classe média ou um problema dos brancos, né? Quando, na verdade, o grande dano que essa memória produz é exatamente subdimensionar de forma brutal
os impactos da violência do Estado durante a ditadura militar. Ou seja, impede essa memória, na medida em que ela se consagra, que ela tem força, ela impede que a gente veja quanto a ditadura militar foi um momento fundamental para a gente compreender a estruturação das políticas de Estado que seguem atingindo, por exemplo, a juventude negra hoje na forma do genocídio que as polícias promovem, né? Então, o nosso papel, me parece, é chamar a atenção a partir dessas críticas. O desdobramento tem que ser: vamos chamar a atenção para essas outras facetas da violência do Estado, da ditadura, que são menos conhecidas, né? Vamos valorizar produtos culturais que abordam essas temáticas. Então, só para fazer um outro jabá, eu fiz o jabá da série Incontáveis, fiz um jabá, por exemplo, do podcast chamado Chumbo e Soul, que nós lançamos. Eu tive a oportunidade de participar da construção do roteiro, produzido pela Rádio Novelo, que conta exatamente uma história afrocentrada da ditadura militar a partir da relação entre música e ditadura. Você acabou de comentar sobre o relatório da Comissão da Verdade, que foi muito criticado por ex-presos políticos, pelas comunidades indígenas, camponesas e também pelo movimento negro. Eu queria saber, na sua opinião, qual é a lacuna mais grave desse documento? A Comissão Nacional da Verdade avançou em alguns aspectos, mas deixou muitas lacunas. Ela traz, desses temas que a gente está falando, ela traz 4 capítulos, né? Um capítulo sobre violência de gênero, um capítulo sobre a violência contra a população LGBTQIA+, um capítulo sobre a questão do campo, um capítulo sobre a questão indígena. O capítulo sobre violência de gênero é um capítulo extremamente bem feito, bem elaborado. Ele está no primeiro volume do relatório, ele é um avanço normativo e político muito significativo. O capítulo sobre a população LGBTQIA+, é um capítulo elaborado pelo Renan Quinalha e pelo James Green, e também tem muita qualidade, traz muitos dados, informações, uma pesquisa muito sólida, e que produziu muitos efeitos de novas pesquisas, etc. Mas aí ele já começa a expressar um dos problemas fundamentais do relatório da comissão, que é essa divisão em volumes. Existe um primeiro volume, que é, digamos assim, um volume concentrado da narrativa do que foi a ditadura. E, como eu falei, o capítulo sobre a violência de gênero está nesse primeiro volume, que é um bom sinal. Tem um segundo volume que eles chamam de textos temáticos, que é onde estão esses outros 3 capítulos: camponeses, indígenas e LGBTQIA+. Que é muito ruim você tratar isso com temas apartados, digamos assim, da questão fundamental. E você tem um terceiro capítulo, que é, digamos assim, o capítulo das vítimas, que são as histórias e as circunstâncias das mortes de 434 homens e mulheres, que são, digamos assim, aqueles que a comissão atesta como as vítimas oficiais da ditadura. Essa divisão produz efeitos bastante problemáticos, porque não só esses volumes, essas questões que estão no volume 2, mais uma vez para reforçar, indígenas, camponeses e LGBTQIA+, além de outros textos, mas a gente está falando sobre esse, não só essas questões ficam apartadas, digamos assim, da história da ditadura que se conta no volume 1, como esses sujeitos não entram nas vítimas do volume 3. Então você tem algo que é absolutamente problemático, que é um capítulo sobre indígenas, que começa falando que no período investigado pela Comissão Nacional da Verdade, pudemos identificar 8.350 vítimas indígenas, e um capítulo sobre vítimas que fala que tem 434. Você fala, tem alguma coisa errada aqui. Tem algo absolutamente discrepante aqui, né? Os comissionados foram questionados sobre isso, e a alegação foi a de que não houve pesquisa suficiente para que se pudesse atestar com o mesmo grau de, digamos assim, certeza factual, comprovação fática, as violências que estão no segundo volume e as violências que estão no terceiro volume, por exemplo. Me parece que é mais do que isso. Não é só que não houve pesquisa, né? É que ainda há uma, digamos assim, hierarquização entre essas histórias. E a Comissão Nacional da Verdade, querendo ou não, reafirma essa hierarquização de vítimas. As vítimas consagradas, nos 434, e as outras vítimas que estão no volume 2. Os textos sobre indígenas e camponeses são textos
bastante mais problemáticos do ponto de vista da qualidade da pesquisa, da própria redação, né? Parte da questão indígena está tratada no capítulo sobre Araguaia, que ali ela é muito bem tratada, ela foi elaborada pelo antropólogo Orlando Calheiros. Parte que está nesse segundo volume, ela é menos sistemática, enfim, foram as questões que ficaram sob responsabilidade, inclusive, da Maria Rita Kell, dentro da Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade avança muito ao trazer esses temas, mas expressa também limites importantes, não só na maneira como esses temas vêm, ou seja, com algumas limitações, seja essa, ao comparar vítimas numa espécie de hierarquia, seja dentro dos próprios textos, né, que são discrepantes, então textos melhores, textos menos sistemáticos, e principalmente na medida em que há alguns temas que são absolutamente silenciados no relatório, como a questão negra e a questão das favelas e periferias, né? Mas a gente tem que lembrar que a comissão entrega seu relatório em dezembro de 2014 e 2015 a gente está vivendo num outro Brasil já, né? A gente está ali às vésperas do golpe e de tudo que vem depois, né? Desse ataque brutal da extrema-direita. E dentro desse ataque brutal da extrema-direita, o retorno do protagonismo dos militares. E aí é muito importante a gente chamar a atenção para o fato de que a Comissão Nacional da Verdade, que naquela época, 2014, 2015, nós víamos como limitada, por conta disso tudo que eu estou falando aqui, ela, da perspectiva dos militares, foi absolutamente inaceitável e passou de todos os limites. Isso que é interessante da gente perceber. Para a gente era limitado, para eles ela estava avançando muito mais do que eles achavam que era aceitável. E aí, eu acho importante falar uma coisa, que é essa digamos assim, visão dos militares que a comissão estava passando de todos os limites, ela tem uma dimensão que é muito conhecida de todos, que é eles tinham um medo significativo de que a comissão se desdobrasse em ações judiciais, acumulasse força para que o judiciário revisse a posição sobre a lei de anistia e, finalmente, os militares fossem levados ao banco dos réus. Mas tem um outro elemento que o Vilas Boas deixa muito claro na entrevista que ele dá para o Celso Castro, naquele livro, que eu acho muito pertinente de destacar, que é o seguinte: ao ser perguntado pelo Celso Castro sobre o porquê quais eram as críticas dele à Comissão Nacional da Verdade, o Vilas Boas fala essa primeira coisa, revanchismo, aquilo tudo que a gente conhece, mas ele fala explicitamente sobre a questão indígena. Ele fala assim, porque agora estão querendo inventar que teve um genocídio indígena naquela época. Ou seja, o Vilas Boas deixa muito claro que ele percebe a potência dessas novas narrativas sobre a ditadura. Ele percebe que a emergência dessas questões cria uma fissura naquela memória, digamos assim, que eles defendem sobre a ditadura militar, que é essa memória limitada. Porque aí é importante falar, quando a gente fala que há uma memória limitada sobre a ditadura militar, que coloca, digamos assim, que consagra certas vítimas ali da luta armada, do movimento estudantil, isso não quer dizer que isso é um produto da esquerda. Não é a esquerda que constrói essa memória. Essa memória ela é fruto das disputas políticas e simbólicas que vão acontecer em torno da redemocratização. Ela é resultado não intencional das interações, né, ali entre os atores. Então ela incorpora algumas coisas da memória da esquerda, algumas coisas da memória liberal, algumas coisas da memória dos militares. Né? E para os militares essa memória sempre foi muito confortável. Então, eles são mais interessados na manutenção dessa ideia de vítimas consagradas, emblemáticas, etc., do que as esquerdas. As esquerdas, apesar dos seus limites, né, enfim, apesar de muitas vezes manter uma perspectiva limitada sobre esse tema, digamos, não é a maior beneficiária dessa memória limitada. O maior beneficiário são os próprios militares dos setores que querem fazer apologia à ditadura por duas razões fundamentais. Porque essa memória que é consagrada em torno de algumas figuras da luta armada, ela permite que os militares sustentem dois argumentos que são a base do negacionismo sobre a ditadura, que eles bancam, né, publicamente, que é a ideia da ditabranda, ou seja, a ideia de que aqui teria sido uma ditadura menos violenta do que em outros países. Ora, para essa memória se sustentar, existe uma dimensão assim, quantitativa que é relevante, o que significa que para eles é muito
positivo que a memória da ditadura se dê em torno de 300 e poucos, 400 e poucos nomes, e não em torno de milhares de nomes, como seria se nós incluíssemos, por exemplo, os indígenas, as vítimas dos esquadrões da morte, etc. Né? E o segundo argumento que sustenta a visão negacionista dos militares é a ideia da teoria dos dois demônios. Havia dois lados em conflito, dois lados igualmente violentos, e que, portanto, a violência era parte daquela linguagem, daquela gramática, e aquela violência do Estado, então, está justificada porque havia uma violência revolucionária do outro lado. Ou seja, em termos práticos, essa ideia se traduz do só morreu quem estava fazendo merda. Né? Então, quando também você chama a atenção para o fato de que, olha, os militares produziram um genocídio nos povos indígenas que não estavam pegando em armas, não estavam, né? Mas para abrir estrada em nome de um projeto de desenvolvimento nacional. Ou seja, isso cria fissuras nessa memória, né? Nesses argumentos que eles sustentam. Por isso que eu acho que eles têm muita clareza das ameaças que essas outras narrativas, esses outros olhares sobre a ditadura representam, e o Vilas Boas expressa isso claramente nessa entrevista. Lucas, você comentou agora, e também é uma coisa que tem muito espaço no seu trabalho, sobre a questão da perseguição ao movimento negro durante a ditadura. E eu queria te perguntar especificamente sobre a questão da polícia, das polícias, né? É uma leitura que você faz, alguns outros pesquisadores fazem, que existe uma relação muito forte entre os aparatos repressivos da ditadura militar e os aparatos repressivos de violência policial, que são os grandes protagonistas do genocídio da juventude negra nas periferias do nosso país. Eu queria que você explicasse um pouco melhor essa relação. Mas vamos começar pelo Rubens Paiva, que está em voga, né? Quando o MPF estava investigando o caso do Rubens Paiva, chamou para depor um militar, um major da PM do Rio de Janeiro, que estava servindo no DOI-CODE na época do assassinato do Rubens Paiva. Major chamado Riscala Corbage. O Ministério Público Federal pergunta para o Riscala Corbage por que ele havia sido convocado, ele havia sido, digamos assim, chamado para estar no DOI-CODE. Ele não é formalmente indiciado como envolvido no caso Rubens Paiva, mas ele foi ouvido no âmbito das investigações. E perguntam por que você foi parar, como é que você foi parar no DOI-CODE? Você era um major da PM, como é que você foi parar no DOI-CODE? E o Riscala Corbage fala textualmente o seguinte, tem áudio disso para quem quiser, é público, abre aspas. Eu tinha sido da P2, da PM2, estava acostumado a interrogar presos em favelas. Fecha aspas. Ou seja, ele está falando com todas as letras, para quem quiser ouvir, que o Estado brasileiro ele só consegue torturar, assassinar e desaparecer com o corpo do Rubens Paiva e ficar impune depois disso, porque ele já fazia isso, já tinha uma expertise de como fazer isso nas favelas contra a população negra. É isso que ele está falando, para quem quiser ouvir. A gente pensa que a polícia militar de hoje é uma herança da ditadura, mas a gente precisa pensar que a violência da ditadura é uma herança de algo que antecede. Ou seja, a operação militar de terrorismo de Estado que foi mobilizada contra os chamados presos políticos, ela partia de uma base de conhecimentos sólidos acumulados ao longo de décadas entre as polícias brasileiras sobre como torturar, como assassinar, como desaparecer com corpos, né? Técnicas, práticas que eram testadas desde muitas décadas, muitos séculos talvez, nos corpos negros e periféricos. Né? Então, não dá para pensar o caso Rubens Paiva, por exemplo, sem pensar nesse acúmulo de violência que forma as polícias brasileiras, e quem fala isso é o major da PM que estava no DOI-CODE na época. Deixa muito claro isso. Ali, entre 67 e 69, você tem um período de grande inovação, digamos assim, institucional e prática na experiência das seguranças públicas estaduais. São Paulo, por exemplo, está sendo criada a UBAN, a Operação Bandeirante, que vão transformar profundamente o modo de atuação das polícias. Mas não vão transformar do nada. Vão pegar um acúmulo que esses policiais têm de décadas operando no chamado combate à criminalidade comum e vão juntar isso à lógica da doutrina de segurança nacional. Então, é nesse contexto de retroalimentação entre uma lógica de combate à guerrilha, de formação de forças especiais e de violência cotidiana que essas polícias praticam nas periferias contra a população negra, que você tem uma profunda transformação do aparato das forças de segurança ao longo dos anos 70. Né?
um grupo como o BOP, que hoje é a ponta de lança, né, das violações de direitos humanos nas favelas, do genocídio negro nas favelas, ele tem a sua origem nesse contexto em que violência política e violência comum estão se retroalimentando. Então é por isso que não dá, né, para a gente contar a história da ditadura como se fosse um problema da classe média. Porque a pergunta fundamental, e eu acho que isso está expresso no filme numa passagem que é muito importante, que é quando a Eunice vai procurar um amigo da família e ele fala, não, fica tranquila, que o Rubens era um deputado, né? Ele não vão fazer nada com ele. O que está implícito nessa fala? O Rubens é um deputado, é branco, é rico, não vai acontecer nada com ele. E mesmo assim ele desaparece. Ou seja, é um momento tão brutal de violência de Estado que até aqueles sujeitos que historicamente estão protegidos dessa violência pelos signos da branquitude, pelos signos de classe, vão ser alvos dela. Mas a pergunta fundamental que deve ser feita é: se até um cara como Rubens Paiva pode ser assassinado sob tortura e desaparecer, o que está acontecendo na ponta com aqueles sujeitos que historicamente foram matáveis e desaparecíveis para o Estado brasileiro? É sempre importante lembrar que a polícia militar ela nasce no Império especificamente porque o governo tinha essa preocupação de evitar um novo Haiti no Brasil, porque tinha uma grande população negra e era um grande medo de que houvesse algum tipo de levante. Então faz parte da história, antes da ditadura, se intensifica nela e continua depois, o fato de que a polícia brasileira ela e sempre foi uma ferramenta de controle populacional, especificamente de caráter racial. É isso, é muito amalgamado isso tudo. Mas aí, isso é um problema da memória e da historiografia. O que aconteceu? No processo da redemocratização, no processo de construção da memória, a gente apagou um dos lados dessa história. E a gente começou a imaginar que o problema da ditadura era apenas o problema da violência política. Mas isso é uma construção a posteriori da memória e da historiografia. Isso não é, digamos assim, isso não corresponde à forma pela qual as polícias atuavam naquele período. Naquele período, violência política e violência comum, segurança nacional e segurança pública eram a mesma questão para os militares. Né? Eu acho que tem um trecho do Marighella, do filme, que isso aparece quando o delegado que faz ali, às vezes, do Fleury, fala uma frase mais ou menos assim: matar preto e vermelho, para mim, é a mesma coisa. Se eu mato preto, mato vermelho também, né? É uma passagem que mostra, mesmo quando a gente aborda, digamos assim, questões emblemáticas da ditadura, como o Marighella, ainda que, enfim, né, seja o caso de um homem negro, muitas vezes não visto assim, né? Mas, assim, o que eu quero dizer e aí eu acho que as críticas lá ao Ainda Estou Aqui fazem sentido, que ninguém está pedindo para que o filme sobre o Rubens Paiva não seja sobre o Rubens Paiva, né? Como algumas pessoas que foram criticar, as críticas falaram na rede social, mas o filme é sobre o Rubens Paiva, não podia tratar de outros temas. Eu acho que era possível encontrar saídas narrativas, como essa que o Marighella encontra, para tocar nesse assunto. Eu acho que o que está em jogo aí não é que o Marcelo Rubens Paiva não tinha que ter escrito um livro sobre o pai dele. Lógico que faz sentido ele escrever um livro sobre o pai dele, sobre a história da família dele. Eu acho que o que está em jogo é que por que só o livro que ele escreveu sobre o pai dele recebeu essa atenção e se tornou um filme da Globo Filmes e um filme que foi produzido pelo diretor, um dos diretores mais ricos do mundo. Lógico que esse filme tem que ser feito, ele é um lindíssimo filme, ele tem que estar sendo aclamado mesmo quando ele está sendo, mas é importante também que existam outras obras. Eu acho que uma coisa que também precisa ser dita é que existem. O cânone do cinema brasileiro tem várias obras que tratam da ditadura militar por outras óticas. O documentarista mais famoso brasileiro, um dos nossos maiores cineastas, que é o Eduardo Coutinho, o maior filme dele, o filme mais reconhecido, é Quero Marcar pra Morrer, que é um filme que trata da ditadura militar da perspectiva da população campesina, do movimento popular do campo. Isso é muito interessante você falar, porque qual a questão? Essas obras existem, são valorizadas muitas vezes por si só, mas não são pensadas, e aí você acerta muito na forma como você coloca, não são pensadas como obras sobre a ditadura. Né? Pensa um livro como Rota 66, do Caco Barcelos. É um livro sobre a polícia militar de São Paulo no final da década de 70, mas não é pensado como um livro sobre a ditadura, porque falar sobre a ditadura é falar sobre aquela violência dita política. Então, se cria essa distinção, né?
Então, por exemplo, a gente tem vários livros importantes, né? Você tem um livro como o do Porões da Contravenção, do Chico Otávio, da Aloysio Piara. Você tem o Rota 66, né? Que são esses livros. Você tem um livro que é mais acadêmico, né? Chamado Dos Barões ao Extermínio, do Zé Cláudio Souza Alves, que são livros que estão falando fundamentalmente desse processo de violência policial nos anos 70, que atinge os chamados, digamos assim, pessoas comuns, né? E não os militantes políticos. Mas exatamente porque eles não são... eles não contam essas histórias mais consagradas, eles acabam sendo colocados numa caixinha diferente. Ah, não, esse é um livro sobre Esquadrões da Morte, é um livro sobre a Rota, é um livro sobre enfim, sobre o Cabra Marcado para Morrer, um livro sobre violência no campo, um livro sobre... Não, são livros, filmes, documentários sobre a ditadura militar. Vale o escrito um documentário sobre a ditadura militar, em parte, né? Porque a gente não entende a figura do Capitão Guimarães se não entender o que é a ditadura militar, né? Então, eu acho que a gente tem aí esse esforço de juntar essas caixinhas, talvez, né? Falar, olha, por que isso aqui que está falando sobre polícia nos anos 70 não é considerado algo sobre a ditadura militar? Porque falar sobre a ditadura militar é falar sobre o DOPS e sobre o DOI-CODE. Falar sobre polícia militar e civil não é falar sobre a ditadura militar. Eu acho que essa lógica que precisa um pouco ser digamos assim, questionada, né? Essa fronteira tão radical entre o que é a violência política e o que é a violência comum, entre o que era o problema da segurança nacional e o problema da segurança pública. Essa lógica precisa ser questionada para que a gente possa compreender essas profundas interrelações e entender, olha, não dá para eu compreender o caso Rubens Paiva sem eu entender a violência que está sendo perpetrada na periferia. E de novo, quem disse isso é o policial que está lá no DOI-CODE. Não dá para eu entender o assassinato do Mário Alves sem eu entender que um dos torturadores participava de um grupo que estava também torturando presos comuns. Né? Como é que a gente chama a atenção para esses nexos, para essas conexões, né? Que eu acho que é um desafio narrativo, um desafio político, um desafio acadêmico, né? E que as críticas ao filme fazem bem em levantar essa bola. É isso, eu acho que, de novo, para reafirmar aquilo que eu falei no início, né? Não podemos nem jogar fora o bebê com a água do banho. Vocês falaram, não podemos contar a história do Rubens Paiva, porque ele é um homem branco rico, não se trata disso. Nem, muito menos, cair na ideia de que a ditadura foi um problema de branco e da classe média. Não. Porque se o Rubens Paiva pode desaparecer, aqueles que já eram desaparecíveis estão desaparecendo muito mais, né? A gente viu isso durante o governo Bolsonaro, de certa forma, né? No momento em que o autoritarismo político ele se cerra, né? E que a extrema-direita chega no poder, aquela violência na ponta, ela explode. Então, as mega chacinas que a gente vê no Rio de Janeiro, elas só podem ser compreendidas à luz de figuras como Bolsonaro e Witzel, né? Só que aí que eu acho que é interessante, o que acontece, né? Pensando nesse caso do Bolsonaro. Se percebe que ele é uma ameaça autoritária, né? E aí parte da sociedade resolve entrar numa grande frente democrática de defesa da democracia, do Estado democrático, para, digamos assim, fazer um cordão de isolamento do Bolsonaro. Aí, o que aparece como a ameaça que o Bolsonaro representa? Ele é uma ameaça ao sistema eleitoral, ele é uma ameaça às eleições livres, né, e diretas. Então a gente protege a democracia protegendo esse sistema eleitoral. Mas ninguém quer discutir o fato de que o Bolsonaro representa também uma ameaça desse ponto de vista do recrudescimento da violência policial na ponta. Então, assim, a ameaça às eleições é um problema democrático, mas a explosão das mega chacinas durante o governo Bolsonaro não é um problema da democracia, é um problema da segurança. Bolsonaro, em 2021, fez lá aquele 7 de setembro em que ele falou chamou Alexandre de Moraes de canalha, falou que ia dar um golpe, papapá. Aí a imprensa, né, os setores liberais estavam assustadíssimos com a ameaça da sublevação das polícias, por exemplo. Isso era debate na Globo News e tal.
Aí veio 7 de setembro, não veio o golpe do Bolsonaro, as polícias não se sublevaram naquele momento, aí todo mundo respirou aliviado, falou, nossas polícias estão protegidas do extremismo. Dali a 2 meses, teve uma chacina aqui na favela do Salgueiro, em São Gonçalo. E isso não aparece para esses setores como expressão de um extremismo da polícia. Não, isso faz parte do horizonte natural da nossa democracia. Né? Isso aí faz parte do jogo. Ameaça seria outra coisa. Então, eu acho que a gente acaba um pouco reproduzindo os erros que a gente cometeu lá na redemocratização, hoje, quando a gente fala do pós-bolsonarismo. Né? Na medida em que a gente trata o problema da democracia como um problema estritamente eleitoral, institucional, que diz respeito ao jogo político partidário, e não percebe que a gente não pode falar de democracia consolidada enquanto as polícias continuarem fazendo o que elas fazem, né? Um genocídio nas periferias e nas favelas contra a população negra. Você acha que a esquerda contemporânea perpetua uma ideia de que os perseguidos durante a ditadura militar eram apenas pessoas que estavam envolvidas com a luta armada ou com lutas políticas, militantes políticos e também os movimentos estudantis? Eu acho que sim, parte da esquerda reproduz essa ideia, né? Mas, de novo, como eu falei antes, isso não quer dizer que essa memória que se consagrou seja, digamos, um produto das esquerdas. É mais complexo que isso. É um produto das disputas simbólicas, discursivas que houve durante a transição. Claro que parte da esquerda atuou ativamente para construir determinadas clivagens, como a ideia de presos políticos e presos comuns. Mas não se trata aí de jogar sobre os ombros da esquerda ou das esquerdas, vamos dizer, a responsabilidade exclusiva por essa figura que se consagrou da vítima da ditadura. Como eu falei, para os militares é muito interessante que se mantenha esse olhar restrito, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a esquerda parece estar muito presa nessa armadilha que parte cada vez maior, por incrível que pareça, da esquerda tem construído para si mesmo, que é essa ideia de reforçar esse tom acusatório aos movimentos negros, ao movimento de mulheres, ao movimento feminista, ao movimento LGBTQIA+, como identitários, né, e coisas do tipo. Né? Então, parece que parte da esquerda, infelizmente, é imune ao aprendizado desse ponto de vista. Né? Tá muito interessado em manter seus lugares de privilégio, né, que são lugares de privilégio de raça, de classe, de gênero, de orientação sexual, em nome de uma suposta crítica a algo que eles chamam de identitarismo, que na verdade é uma categoria acusatória. E isso produz efeitos sobre esse debate em relação à ditadura. Né? Lucas, nos encaminhando aqui para o final da nossa conversa, eu queria trazer essa discussão um pouco mais para o presente. A gente está falando aqui de memória. E o governo federal ele tem dado alguns sinais, acenos, de que vai recuar nessa questão, de que vai evitar falar institucionalmente sobre o tema da ditadura militar, para evitar atritos com os militares. Eu queria ouvir de ti qual a tua opinião sobre essa postura e qual é a tua perspectiva de qual que tu avalia que sejam as possibilidades do que o governo pode e deveria estar fazendo nesse sentido. Para a gente voltar ao filme, é interessante pensar o quanto o filme tem produzido efeitos interessantes até nesse sentido da agenda do governo, né? Então, a gente hoje está às vésperas de uma discussão no âmbito do Supremo que possivelmente vai rever parcialmente a questão da lei de anistia, se a decisão do Dino for seguida, né? É uma decisão que ainda não está de acordo com o que nós esperamos, porque a gente defende a posição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é que não cabe autoanistia para crimes de lesa humanidade. O argumento que o Supremo, ao menos o argumento que o Dino defendeu, é outro. É o argumento de que não cabe a lei de anistia para o crime de desaparecimento forçado. Então você tem um certo recorte aí. É por conta daquela ideia de que é um crime continuado, portanto que temporalmente extrapola os limites da anistia. Então, assim, o filme tem produzido aspectos interessantes no sentido de dar força a essa agenda, né? Então, a gente agora tem uma comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos novamente funcionando. Como é que a comissão vai dar conta, né, de incorporar esse debate? Então, por exemplo, foi anunciado que a comissão vai reabrir o caso JK. Ora,
vai ser aberto um novo período de apresentação de novos casos? Se sim, a gente vai poder mobilizar a sociedade para que sejam apresentados casos, por exemplo, de indígenas, de vítimas dos esquadrões da morte? Isso é um debate importante da gente fazer. Perfeito, Lucas. Queria te agradecer pelo teu tempo, por compartilhar com a gente a tua pesquisa, as tuas análises e reiterar que as portas de Carta Capital estão sempre abertas para a gente conversar sobre esse e outros assuntos. Gente, eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade